Para falar do outro tipo de abordagem de representação de mapas, a gente precisa conhecer a definição de espaço de configuração. Tá? E aí, conhecendo espaço de configuração, então, é possível passar para decomposição celular. Conceitos para definir um espaço de configuração. Então, essa aqui é uma parte mais formal. Então, considerando ali um robô A como um objeto rígido, né, um objeto simples. Esse robô se move num espaço W, que é o workspace, né, espaço de trabalho. E esse espaço está em Rn, pode ser, né, R2, R3, né, ou seja, em 2 dimensões ou 3. Nos nossos trabalhos a gente vai considerar sempre R2. Considera que nesse ambiente, né, nesse mundo, tem também obstáculos. Obstáculos são outros objetos que são fixos. Nesse momento a gente vai considerar objetos fixos. Então, esses objetos são os obstáculos. O robô e os obstáculos são subconjuntos fechados de W, ou seja, não há uma interseção entre eles, tá? Eles ocupam um espaço, né? Ocupam alguma região do espaço fechada. Tá? Aqui, né, vem a definição de espaço de configuração, mas então considera que ali FA e FW são sistemas de coordenadas, né? FA é o sistema de coordenadas do robô, FW é o do mundo. Uma configuração Q do robô é uma especificação de posição e orientação do frame do robô em relação ao mundo. Tá? Isso aqui é bem fácil de ver lá nos exemplos do ROS, né? Que a gente tem, então lá naquela aula eu mostrei, quando tem o TF, que são as transformações, tu tem uma coordenada do sistema de mundo e o sistema do robô em relação ao mundo. E aí o que tu vai sempre estimar, conforme o robô anda, tu atualiza esse FA em relação ao mundo. Um espaço de configuração C do robô é o espaço de todas as configurações possíveis que o robô pode assumir. Tá? E aí o subconjunto do mundo ocupado pelo robô numa configuração Q, então dada uma configuração específica, uma posição e orientação no espaço, o robô vai ocupar um subconjunto do mundo. Isso depende da dimensão do robô, do formato do robô. Tá? E aí essa área ocupada está aqui, é A, né, A em função de quê? Cada obstáculo, assim como o robô, eles ocupam também um espaço. E o espaço de configurações de obstáculos são todas as configurações possíveis que o robô poderia assumir, onde naquela configuração o espaço ocupado pelo robô, ou seja, A de Q, se intersecciona com o obstáculo. Então, em qualquer posição que o robô vá, que haveria uma interseção, ou seja, haveria uma colisão, isso é um espaço de obstáculos. Tá? Eu já vou exemplificar o que é o espaço de obstáculo numa imagem. Tá? Não é exatamente a área do obstáculo. É onde o robô consegue chegar sem bater batendo num obstáculo. Então, isso é o C-obstacle. Isso é para um obstáculo específico, a união desses espaços te dá essa C-obstacle region, né? Ou seja, todas as regiões que o robô não consegue chegar. Por fim, o espaço livre, ou free space, é o complemento do espaço de obstáculos. Então, é o espaço total de configurações diminuindo o espaço de obstáculos. Ou seja, todas as regiões, todas as configurações possíveis onde a área ocupada pelo robô não se intersecciona com nenhum obstáculo. Então, isso é o espaço livre. Então, nesse exemplo aqui, considera um robô triangular, tá? Ele está nessa posição. Ele tem uma orientação fixa aqui, θ1, e considera que tem um obstáculo quadrado aqui. Quadrado não, retangular, né? BI. Considerando esse obstáculo e essa configuração, né, esse formato do robô,
O espaço de configuração de obstáculos é isso aqui. Ou seja, em qualquer uma dessa posição interna, essa região cinza, se a origem do robô estiver aqui dentro, vai haver uma colisão. Fora disso, não. Tá? E aí nota que o espaço de configuração de obstáculo não é igual ao obstáculo. Por quê? Porque ele considera tanto a área do robô quanto a área do obstáculo. Se o robô tiver em outras orientações, o espaço de configuração também vai variar. E aqui nesse caso, ou seja, se o robô estiver nessa orientação, isso aqui são todas as posições que o robô não pode assumir, caso contrário vai haver uma colisão. E aí aqui, variando todas as orientações possíveis, tu tem, né, um espaço, no caso 3D, de áreas que o robô não pode assumir. Porque é 3D, porque a gente tem o x, o y e o θ. Né? Então, uma configuração é uma configuração de x, y e θ. Essas aqui são inválidas, fora disso é válido. No nosso caso, para não fazer um tratamento tão complexo, que vai ter que analisar o formato do robô e tal, a gente vai considerar que o robô tem uma área circular, e aí essa área circular engloba todo o robô. Né? De forma que se o robô girasse, ele não vai sair fora desse círculo. Então, no nosso caso, dá para considerar uma área circular de, sei lá, uns 30 centímetros, porque o robô não tem um raio maior do que 30. E aí, se o robô é circular, aí é mais fácil de gerar um espaço, né, o espaço de configuração livre. Basta tu pegar esse raio do robô e somar em todos os obstáculos. Então, aqui, por exemplo, né, em amarelo, são os robôs, são, né, o espaço de configuração de obstáculos, ou seja, considerando a área do robô mais a área dos obstáculos. Em toda essa área amarela, o robô não pode andar. Tá? O centro do robô, a origem do robô, nesse caso, não pode entrar nessa área amarela. Fora disso, ele pode. Então, essa área cinza restante é o espaço de configuração livre, espaço de configuração onde o robô anda. No momento que a gente faz esse cálculo, que a gente passa a trabalhar no espaço de configuração, aí o robô deixa de ser um objeto com uma dimensão específica e passa a ser um ponto. Ou seja, a origem do robô pode andar em qualquer região desse espaço de configuração livre. E aí a gente pode fazer o planejamento baseado nesse ponto, só fazer o que a gente quiser baseado nesse ponto. Então aqui é interessante de ver, por exemplo, que essa região aqui, se a gente voltar, ela era livre. Só que não é uma configuração atingível, porque dada a área do robô, ele não chega aqui. Tá? Pode ser que se o robô não é exatamente um círculo, pode ser que ele chegasse. Tá? Se ele fosse estreitinho, ele poderia chegar. Só que aí o planejamento, ou o que for que a gente vai fazer no futuro, para guiar o robô até ali, é mais complexo. A gente vai ter que tratar um espaço de configuração mais complexo. Nos nossos trabalhos, a gente vai tratar um espaço de configuração bem simples, que na prática consiste em quê? Dilatar as paredes, aumentar os obstáculos. Né? Se tu detecta sempre um obstáculo, e aí tu sabe, o robô tem no máximo um raio de 30 centímetros, aumenta, né, os obstáculos, dilata eles, o tamanho do robô, para ele não chegar perto e não colidir. Ok?